Nono vídeo da série Caso FX CG500. Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas ferramentas para Laplace, inversa de Laplace, da FX CG500. Vamos usar algumas funções, né, e obter as transformadas de Laplace destas funções. Iniciando pelo degrau unitário. Então vamos lá. Vamos abrir a LCD Window. E na LCD Window, para facilitar a visualização, Action, Advanced, Laplace. Temos aqui a função Laplace na tela, basta digitar a função que queremos a transformada, vírgula, a variável de entrada, que é t, certo? Variável de entrada t, vírgula, a variável de saída, que é s, certo? Mandamos executar, não há necessidade de fechar o parênteses. Está aí a nossa transformada de Laplace para a função t, para a função 1, né? Degrau 1. Bom, novamente Advanced de Laplace. Agora para a função t, inserimos o t, vírgula, a variável de entrada que é t e a variável de saída que é s. Dessa vez vamos fechar o parênteses, mandamos executar, está aqui a nossa rampa unitária. Certo? Bom, temos aqui um outro exemplo, né, de como inserir na calculadora transformada de Laplace, só que usando o Keybird. E em Keybird, seta para baixo, Advanced, Laplace. Colocamos a variável de entrada aqui, certo? Que no nosso caso é t. A função, vamos pegar uma dessas, t, por exemplo, e a variável de saída que é s. Mandamos executar, está aqui a transformada, certo? Uma outra opção é usar o menu interativo, como interativo, Advanced, Laplace. No menu interativo nós temos a opção de uma expressão, como essas que nós temos como exemplo aqui, ou uma equação diferencial ordinária, certo? No nosso caso, como é uma expressão, vamos colocar aí novamente a expressão t, okay? Para facilitar, variável de entrada é t, e aí o parâmetro de saída é s. Mandamos executar, está aqui a nossa transformada, certo? Bom, função inversa de Laplace, mesma coisa, Action, Advanced, inversa de Laplace. 7 dividido por s mais 3, vamos chamar aqui uma divisão, 7, s mais 3, s mais 3, certo? Vamos colocar a vírgula, a variável de entrada, que é s, né, no nosso caso agora, que é a inversa de Laplace, certo? E a de saída, que no nosso caso aqui poderia ser t, porém poderia ser também x, se nós quiséssemos traçar depois o gráfico, certo? Vamos colocar t nesse exemplo e vamos mandar executar. Está aqui a nossa transformada de Laplace. Observar que se nós tivéssemos, por exemplo, digitar, copiar, duas setas para baixo, editar, colar, aqui como decimal, se mandássemos executar, sairia desta forma aqui, a forma decimal, certo? Para converter, basta usar a ferramenta rápida, certo? Ou deixar em standard, para esse formato aqui mais tradicional. Ok? Bom, também podemos, da mesma forma, utilizar o teclado aqui, né, para Advanced, inversa de Laplace, certo? Então, a entrada é s, vamos colocar s, a função s ao quadrado dividido por s mais 3, s a terceira mais 3 a terceira. Então, vamos lá. A função, vamos buscar aqui o divisor e vamos colocar o s ao quadrado. S ao quadrado, s ao quadrado, s ao cubo, seta para o lado, mais 3 ao cubo, 3, peraí, 3 ao cubo, certo? A variável de saída é t, mandamos executar, está aqui a nossa transformada.
Bom, agora vamos a uma aplicação. Transformadas de Laplace, inversas de Laplace, são muito comuns na disciplina Sistemas de Controle. Então temos aqui um sistema de controle formado por uma função de transferência GS, um controlador GC, HS faremos igual a 1, certo? E eu preparei um eActivity para esse sistema. Então vamos lá, menu, eActivity, está aí na tela o meu eActivity para esse sistema. Observar que eu estou nessa linha e ela é um texto. Se eu for andando, aqui é uma função, certo? E assim sucessivamente. Então, eu vou executar essa primeira função. Okay? Ela pega a função de transferência, GS, né? E guarda em GS, certo? HS igual a 1, certo? E vou fazer a malha fechada disso. Por enquanto, sem o GC. Ok? Então, a malha fechada, vamos abaixo, mandamos executar, fechamos a malha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Antes de aplicar o controlador, que seria o GC, vamos aplicar um grau, uma entrada em degrau, né, que é 1 sobre S, que eu chamei de step. Certo? Seta para baixo, vou mandar executar. Está aqui o meu 1 sobre S. E vou mandar aplicar na função de transferência em malha fechada. Certo? Seta para baixo novamente. Opa! Podemos aqui mesmo. Ok? Então tá aí, minha função de transferência em malha fechada, com um degrau. Dessa função de transferência, eu posso fazer a inversa de Laplace e com a inversa de Laplace traçar um gráfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiá-la, copiar, certo? Vou chamar o aplicativo principal, deixa eu limpar a tela, vou copiar a função aqui, certo? E vou fazer a inversa de Laplace aqui na tela. Inversa de Laplace, edit, paste, vírgula, a variável de entrada é S, certo? Deixa eu acionar o keybird. A variável de saída é X no caso, porque eu quero traçar o gráfico, certo? Fecho parênteses, mando executar, está aqui. Eu posso salvar isso aqui como um tag qualquer, certo? Ou vou copiar direto, edit copy, abrir uma aplicação de gráfico, abrir Y2 e vou colar aqui para traçar o gráfico, certo? Mando traçar o gráfico, está aqui a minha função de transferência, certo? Em malha fechada, sem o controlador e com HS igual a 1, ok? Agora eu vou aplicar o controlador. Vou voltar lá em Activity. Paramos aqui, certo? Então vou aplicar o controlador PID. O formato do controlador, ou compensador, é esse aqui, ó, 42 S mais 0,5 de integrador, certo? Sobre S, vezes, aliás, 42 vezes o integrador, vezes o derivativo. S mais 7,4. Isso tudo aqui, certo? Multiplicado por GC, dá isso aqui, que está aqui na tela, certo? Fechando a malha para isso, e depois aplicando o degrau, eu tenho esse resultado aqui. Okay? Opa! Pulei muitas etapas aqui. Esse resultado aqui. Certo? Bom, com esse resultado aqui, para traçar o gráfico, eu preciso separar em frações parciais, certo? Para depois fazer a inversa de Laplace. Porque essas calculadoras gráficas, normalmente, elas não trabalham muito bem com a função nesse formato. Então você precisa facilitar um pouco para ter um resultado um pouco melhor, certo? Então vamos lá, editar e copiar. Tá? Mas eu fiz aqui de duas maneiras, certo? As frações parciais. E eu vou fazer da maneira mais fácil, mais simples. Okay? Então, voltando à aplicação principal, eu vou copiar aqui.
Está aqui a minha função de transferência, certo? E vou fazer a fatoração dela. Ela já está simplificada, tá? Vou fazer a fatoração, factor. Vou usar o comando factor, certo? Para usar o comando factor, deve-se ter atenção se está em standard ou decimal, certo? O melhor mesmo é que esteja em decimal. Bom, então vamos lá, vamos usar o comando factor, transformação, factor, factor, e estando em decimal, vou mandar executar. Está aqui já fatorado, certo? Se a gente observar, em vez de estar S vezes 5, S ao cubo, tá tudo fatoradinho, multiplicando os polos aí, né? Vamos dizer assim, tá? Então eu tenho todos os polos aqui, S mais um polo, S mais outro polo, S multiplicados aqui embaixo. Bom, então já está fatorado. Após fatorar, eu vou expandir em S. Então eu vou buscar, eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, edit copy, certo? Seta para baixo. Agora eu vou buscar o comando expand, vou colar o que eu quero expandir e vou colocar vírgula, eu quero expandir em S, vou colocar a letra S, certo? Usando o keyword ABC S. Fecha o keyword, fecha parênteses, mando executar. Está aqui a minha função de transferência já expandida, certo? Aqui expandida. Bom, com essa função expandida, aí sim eu vou fazer a inversa de Laplace. Então eu vou editar, copiar, certo? Agora sim eu vou buscar a inversa de Laplace, vou colar. A inversa de Laplace a gente faz a variável de entrada, que é S, vírgula, a variável de saída, que é X, certo? Fecha o parênteses, mando executar, está aqui a minha função para traçar o gráfico, certo? Eu posso fazer o seguinte, para ficar um pouco melhor, seta para cima, dou um converter aqui, certo? E agora sim eu vou copiar, certo? E colar lá na aplicação gráfica. No caso, eu vou colar em Y2. Paste, mando acionar e mando traçar os dois gráficos. Então tá aí, o gráfico sem o controlador, certo? Vou dar um zoom alto aqui. E com o controlador, certo? Percebam que melhorou bastante com o controlador, já que a gente tem uma função degrau, a intenção é que o nosso sistema praticamente siga a função degrau, certo? Então melhorou bastante aqui. Se eu quiser eu posso analisar, dar um trace e verificar, né? Na minha função original eu tenho um erro de 50%, certo? Na função com o controlador o erro é zero, praticamente zero, e o tempo de resposta é muito mais rápido. Então é isso aí, pessoal. Como usar as funções Laplace, inversa de Laplace, incluindo uma aplicação na calculadora CASSA FX CG500. Muito obrigado e até a próxima.